Frankenstein, ou O Moderno Prometeu de Mary Wollstonecraft, Godwin, Shelley. Parte 5. Capítulo 10 a 12. Você vai ouvir agora a leitura integral dos capítulos 10 a 12 de Frankenstein, de Mary Shelley, uma das seções mais poderosas e emocionalmente profundas de toda a obra. Aqui, a narrativa nos conduz das alturas geladas dos Alpes ao interior silencioso de uma cabana humilde, revelando não apenas o desespero de Victor Frankenstein, mas também o nascimento da consciência de sua criatura. Nestes capítulos, acompanhamos Victor em sua fuga melancólica para o Vale de Chamonix. Esmagado pela culpa e pelo luto, ele busca consolo nas montanhas, apenas para reencontrar, no mar de gelo, o ser que criou. É nesse cenário sublime e terrível que ocorre o confronto decisivo. A criatura, agora articulada e consciente, exige ser ouvida, e Victor, tomado pelo horror, aceita ouvi-la. É então que a narrativa muda de voz. Pela primeira vez, entramos na perspectiva da criatura e testemunhamos seu despertar para o mundo: luz, frio, fome, dor, fogo. Noite e lua, tudo experimentado com o espanto desamparado de um ser recém-nascido. Esta parte marca uma virada decisiva no romance. A história deixa de ser apenas o relato angustiado de um criador e torna-se o testemunho comovente de uma criação que deseja compreender, ser amada e encontrar seu lugar entre os homens, mesmo que esse lugar pareça inalcançável. Se esta leitura lhe inspira, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as próximas partes desta obra, bem como os novos títulos que serão publicados aqui. Capítulo 10. Passei o dia seguinte vagando pelo vale. Parei junto às nascentes do Arveiron, que surgem de uma geleira que, em passo lento, desce do cume das colinas para bloquear o vale. Os lados abruptos de montanhas imensas erguiam-se diante de mim, a parede gelada da geleira pendia sobre minha cabeça, alguns pinheiros despedaçados estavam espalhados ao redor, e o silêncio solene desse glorioso salão de presença da natureza imperial era rompido apenas pelo turbilhão das ondas ou pela queda de algum vasto fragmento, o estrondo da avalanche ou o estalo, reverberado pelas montanhas, do gelo acumulado que, pela ação silenciosa de leis imutáveis, era vez ou outra rasgado e partido. Como se não passasse de um brinquedo em suas mãos. Essas cenas sublimes e magníficas ofereceram-me o maior consolo de que eu era capaz. Elevaram-me acima de toda a pequenez de sentimento e, embora não afastassem minha dor, subjugaram-na e a tranquilizaram. Em certa medida, também desviaram minha mente dos pensamentos sobre os quais ela se demorará no último mês. Retirei-me para descansar à noite. Meus sonhos eram, por assim dizer, servidos e guiados pela reunião das formas grandiosas que eu contemplara durante o dia. Elas se reuniam ao meu redor: o pico nevado intocado, o pináculo cintilante, os bosques de pinheiros, o desfiladeiro áspero e nu, a águia voando entre as nuvens, todos se reuniam a mim e ordenavam-me que encontrasse paz. Para onde haviam fugido quando, na manhã seguinte, despertei? Todo o alento da alma fugira com o sono, e uma melancolia sombria obscureceu cada pensamento. A chuva caía em torrentes, e densas névoas escondiam os cumes das montanhas, de modo que eu nem sequer via o rosto daqueles poderosos amigos. Ainda assim, eu desejava penetrar seu véu nublado e buscá-los em seus retirados abrigos de nuvens. O que eram chuva e tempestade para mim? Trouxeram meu mulo à porta, e decidi ascender ao cume do Montanvert. Lembrei-me do efeito que a visão da tremenda e sempre movente geleira produzira em minha mente quando a vi pela primeira vez. Enchera-me então de um êxtase sublime que dava asas à alma e lhe permitia alçar voo do mundo obscuro rumo à luz e à alegria. A visão do terrível e majestoso na natureza sempre exercera sobre mim o efeito de solene elevação do espírito e de esquecimento das preocupações passageiras da vida. Determinei-me a ir sem guia, pois conhecia bem o caminho. E a presença de outro destruiria a grandeza solitária da cena. A subida é íngreme, mas o caminho é aberto em voltas contínuas e curtas, que permitem vencer a perpendicularidade da montanha. É um cenário terrivelmente desolado. Em 1000 pontos podem ser percebidos os vestígios da avalanche de inverno, onde árvores jazem quebradas e espalhadas pelo chão, algumas totalmente destruídas, outras dobradas, apoiadas sobre rochas salientes da montanha ou transversalmente sobre outras árvores. O caminho, à medida que se sobe, é cruzado por ravinas de neve,
pelas quais pedras rolam continuamente lá do alto. Uma delas é particularmente perigosa, pois o menor som, até mesmo falar em voz alta, produz uma concussão de ar suficiente para atrair destruição sobre a cabeça de quem a provoca. Os pinheiros não são altos ou luxuriantes, mas são sombrios e dão um ar de severidade à cena. Olhei para o vale abaixo. Grandes névoas erguiam-se dos rios que o atravessavam e se enrolavam em densos rolos ao redor das montanhas opostas, cujos picos estavam ocultos nas nuvens uniformes. Enquanto a chuva caía do céu escuro e aumentava a impressão melancólica que eu recebia dos objetos ao meu redor. Ai de nós! Por que o homem se vangloria de sensibilidades superiores às aparentes nos brutos? Isso apenas o torna um ser mais necessitado. Se nossos impulsos se limitassem à fome, à sede e ao desejo, seríamos quase livres, mas agora somos movidos por cada vento que sopra e por uma palavra ou cena casual que essa palavra nos possa transmitir. Descansamos, um sonho tem poder de envenenar o sono. Erguemo-nos, um pensamento errante polui o dia. Sentimos, concebemos, ou raciocinamos, rimos ou choramos. Abraçamos o doce tormento ou lançamos nossas preocupações ao vento. É sempre o mesmo, seja alegria ou tristeza. O caminho da partida continua sempre livre. O ontem do homem jamais será como o seu amanhã. Nada pode durar senão a mutabilidade. Era quase meio-dia quando cheguei ao topo da subida. Por algum tempo sentei-me sobre a rocha que domina o mar de gelo. Uma névoa cobria tanto ele quanto as montanhas ao redor. Pouco depois, uma brisa dissipou a nuvem, e desci a geleira. A superfície é muito irregular, elevando-se como as ondas de um mar agitado, descendo em baixios e entremeada por fendas profundas. O campo de gelo tem quase 1 légua de largura, mas gastei quase 2 horas para atravessá-lo. A montanha oposta é uma rocha nua e perpendicular. Do lado onde eu agora estava, o Montanverte ficava exatamente em frente, à distância de 1 légua, e acima dele erguia-se o Mont Blanc, em majestade terrível. Permaneci num recanto da rocha, contemplando essa cena maravilhosa e estupenda. O mar, ou melhor, o vasto rio de gelo, serpenteava entre as montanhas que dele dependiam, cujos cumes aéreos pendiam sobre seus desfiladeiros. Seus picos gelados e cintilantes brilhavam ao sol acima das nuvens. Meu coração, que antes estava triste, agora se enchia de algo como alegria. Exclamei: espíritos errantes, se é que vagueais e não repousais em vossas estreitas sepulturas, concedei-me esta tênue felicidade ou levai-me convosco, como companheiro, para longe das alegrias da vida. Ao dizer isso, de súbito percebi a figura de um homem, a certa distância, aproximando-se de mim com velocidade sobre-humana. Ele saltava sobre as fendas do gelo, entre as quais eu caminhara com cautela. Sua estatura, também, ao aproximar-se, parecia exceder a do homem. Fiquei perturbado, uma névoa cobriu meus olhos, e senti-me desfalecer, mas logo fui restaurado pelo vento frio das montanhas. Percebi, à medida que a forma se aproximava, visão tremenda e abominável, que era o miserável que eu criara. Tremi de raiva e horror, decidindo esperar sua chegada e então enfrentá-lo em combate mortal. Ele se aproximou, seu semblante revelava amarga angústia, mesclada a desdém e malignidade, enquanto sua feiura sobrenatural o tornava quase demasiado horrível para olhos humanos. Mas mal notei isso, a raiva e o ódio haviam a princípio privado-me da fala, e só a recuperei para esmagá-lo com palavras de furiosa detestação e desprezo. Demônio, exclamei, ousas aproximar-te de mim? E não temes a vingança feroz de meu braço lançada sobre tua cabeça miserável? Vai-te, inseto vil! Ou melhor, fica, para que eu possa reduzir-te a pó. E, ó, quem dera eu pudesse, com a extinção de tua miserável existência, restaurar aquelas vítimas que assassinaste de modo tão diabólico. Eu esperava tal recepção, disse o demônio. Todos os homens odeiam o desgraçado. Como, então, devo ser odiado eu, que sou miserável além de todas as criaturas vivas? Ainda assim tu, meu Criador, detestas e rejeitas-me, tua criatura, a quem estás ligado por laços que só a aniquilação de um de nós pode dissolver. Tu pretendes matar-me. Como ousas brincar assim com a vida? Cumpre teu dever para comigo,
e eu cumprirei o meu contigo e com o restante da humanidade. Se atenderes às minhas condições, deixarei a todos, e a ti, em paz, mas se recusares, saciarei a goela da morte até que esteja farta do sangue de teus últimos amigos. Monstro abominável! Demônio que és! Os tormentos do inferno são vingança branda demais pelos teus crimes. Miserável demônio! Tu me censuras por tua criação, vem então, para que eu extinda a centelha que tão negligentemente te concedi. Minha raiva não tinha limites, lancei-me sobre ele, impelido por todos os sentimentos que podem armar um ser contra a existência de outro. Ele desviou-se de mim com facilidade e disse: acalma-te. Suplico que me ouças antes de descarregares teu ódio sobre minha cabeça condenada. Não sofria o bastante, para que busques aumentar minha miséria. A vida, embora possa ser apenas um amontoado de angústia, é preciosa para mim, e eu a defenderei. Lembra-te, fizeste-me mais poderoso do que tu mesmo, minha altura supera a tua, minhas articulações são mais flexíveis. Mas não serei tentado a opor-me a ti. Sou tua criatura, e serei até manso e dócil para com meu Senhor e Rei natural se também cumprires tua parte, a qual me deves. Ó, Frankenstein, não sejas justo com todos e calques apenas a mim, a quem tua justiça, e mesmo tua clemência e afeição, são mais devidos. Lembra-te de que sou tua criatura, eu deveria ser teu Adão, mas sou antes o anjo caído, que expulsas da alegria sem ter cometido falta alguma. Por toda parte vejo bem-aventurança, da qual só eu sou irrevogavelmente excluído. Fui benevolente e bom, a miséria transformou-me em um demônio. Faze-me feliz, e serei novamente virtuoso. Vai-te. Não te ouvirei. Não pode haver comunidade entre mim e ti, somos inimigos. Vai-te, ou lutemos, e um de nós cairá. Como posso mover-te? Nenhuma súplica te fará lançar um olhar favorável sobre tua criatura, que implora por tua bondade e compaixão. Acredita em mim, Frankenstein, eu era benevolente, minha alma ardia em amor e humanidade, mas não estou sozinho? Miseravelmente sozinho? Tu, meu Criador, abominas-me, que esperança posso colher de tuas outras criaturas, que nada me devem? Elas rejeitam-me e odeiam-me. As montanhas desertas e as geleiras sombrias são meu refúgio. Vagueei por aqui muitos dias, as cavernas de gelo, que só a mim não infundem medo, são minha morada, a única que o homem não me nega. Esses céus austeros eu saúdo, pois são mais bondosos comigo do que teus semelhantes. Se a multidão dos homens soubesse de minha existência, faria contigo, e armar-se-ia para minha destruição. Não devo então odiar aqueles que me abominam? Não celebrarei pacto algum com meus inimigos. Sou miserável, e eles compartilharão de minha desgraça. Ainda assim está em teu poder recompensar-me e livrá-los de um mal que, se quiseres, pode tornar-se tão grande que não apenas tu e tua família, mas milhares de outros, serão engolidos pelos redemoinhos de sua fúria. Deixa que tua compaixão se mova, e não me desprezes. Ouve meu relato, quando tiveres ouvido, abandona-me ou compadece-te de mim, conforme julgardes que mereço. Mas ouve-me. Os culpados são autorizados, pelas leis humanas, sangrentas como são, a falar em sua própria defesa antes de serem condenados. Ouve-me, Frankenstein. Acusas-me de assassinato e ainda assim destruirias, com a consciência tranquila, tua própria criatura. Ó, louvável justiça eterna do homem! Contudo não te peço que me poupes, ouve-me, e então, se puderes, e se quiseres, destrói a obra de tuas mãos. Por que chamas a minha lembrança? Reprovei, circunstâncias cuja lembrança me faz estremecer, por ter sido eu a origem miserável e o autor. Maldito seja o dia, abominável demônio, em que viste a luz pela primeira vez. Malditas, embora eu amaldiçoe a mim mesmo, as mãos que te formaram. Fizeste-me desgraçado além de toda expressão. Deixaste-me sem poder de considerar se sou justo contigo ou não. Vai-te. Livra-me da visão de tua forma detestada. Assim te alívio, meu Criador, disse ele, e colocou suas mãos odiadas diante de meus olhos, que afastei com violência, assim tiro de ti a visão que abominas. Ainda podes ouvir-me e conceder-me tua compaixão. Pelas virtudes que um dia possuí,
exijo isso de ti. Ouve meu relato, é longo e estranho, e a temperatura deste lugar não convém às tuas sensações delicadas. Vem à cabana sobre a montanha. O sol ainda está alto nos céus, antes que desça para ocultar-se atrás de teus precipícios nevados e iluminar outro mundo, terás ouvido minha história e poderás decidir. De ti depende se deixarei para sempre a vizinhança dos homens e levarei uma vida inofensiva, ou se me tornarei o flagelo de teus semelhantes e o autor de tua rápida ruína. Ao dizer isso, guiou o caminho através do gelo, eu o segui. Meu coração estava cheio, e não lhe respondi, mas, enquanto prosseguia, considerei os vários argumentos que ele utilizara e decidi ao menos ouvir seu relato. Fui em parte movido pela curiosidade, e a compaixão confirmou minha resolução. Até então, supunha tê-lo por assassino de meu irmão, e buscava ansiosamente a confirmação ou a negação dessa opinião. Pela primeira vez, também, senti quais eram os deveres de um criador para com sua criatura e que eu deveria torná-lo feliz antes de reclamar de sua maldade. Esses motivos levaram-me a atender a seu pedido. Atravessamos o gelo, portanto, e subimos a rocha oposta. O ar estava frio, e a chuva começou novamente a cair. Entramos na cabana, o demônio com ar de exultação, eu com o coração pesado e o espírito abatido. Mas consenti em ouvi-lo e, sentando-me junto ao fogo que meu odioso companheiro acendera, ele assim começou seu relato. Capítulo 11. É com considerável dificuldade que me lembro da época inicial do meu ser. Todos os acontecimentos daquele período me parecem confusos e indistintos. Uma estranha multiplicidade de sensações apoderou-se de mim, e eu via, sentia, ouvia e cheirava ao mesmo tempo, e de fato levou muito tempo até que eu aprendesse a distinguir entre as operações de meus vários sentidos. Pouco a pouco, lembro-me, uma luz mais forte pressionou meus nervos, de modo que fui obrigado a fechar os olhos. A escuridão então caiu sobre mim e me inquietou, mas mal eu percebera isso quando, abrindo os olhos, como agora suponho, a luz voltou a derramar-se sobre mim. Caminhei, creio, desci, mas logo percebi uma grande alteração em minhas sensações. Antes, corpos escuros e opacos me haviam cercado, impenetráveis ao meu tato ou à minha visão, mas agora descobri que podia vagar à vontade, sem obstáculos que eu não pudesse vencer ou evitar. A luz tornava-se cada vez mais opressiva para mim, e o calor, fatigando-me enquanto eu caminhava, levou-me a procurar um lugar onde pudesse receber sombra. Era a floresta perto de Ingolstadt, e ali me deitei à beira de um regato, descansando da fadiga, até sentir-me atormentado pela fome e pela sede. Isso me despertou de meu estado quase adormecido, e comi algumas bagas que encontrei pendendo das árvores ou caídas ao chão. Saciei a sede no regato e, em seguida, deitando-me, fui vencido pelo sono. Estava escuro quando acordei, senti frio também e, de certo modo, um meio susto instintivo ao perceber-me tão desolado. Antes de deixar teu aposento, ao sentir frio, eu havia me coberto com algumas roupas, mas eram insuficientes para proteger-me do sereno da noite. Eu era um miserável desgraçado, pobre e indefeso, nada sabia, nada podia distinguir, mas, sentindo a dor invadir-me de todos os lados, sentei-me e chorei. Logo uma luz suave deslizou pelo firmamento e deu-me uma sensação de prazer. Ergui-me de um salto e contemplei uma forma radiante elevar-se entre as árvores. A lua, contemplei-a com uma espécie de assombro. Movia-se lentamente, mas iluminava o meu caminho, e tornei a sair em busca de bagas. Ainda sentia frio quando, debaixo de uma das árvores, encontrei uma enorme capa, com a qual me cobri, sentando-me no chão. Nenhuma ideia nítida ocupava minha mente, tudo era confuso. Eu sentia luz, fome, sede e escuridão, inumeráveis sons ressoavam em meus ouvidos, e, de todos os lados, diversos aromas vinham ao meu encontro. O único objeto que eu conseguia distinguir era a brilhante lua, e fixei nela meus olhos com prazer. Várias alternâncias de dia e noite se passaram, e o orbe noturno havia minguado bastante quando comecei a distinguir minhas sensações umas das outras. Passei a enxergar claramente o ribeiro límpido que me fornecia bebida e as árvores que me sombreavam com a sua folhagem. Fiquei encantado quando descobri, pela primeira vez, que um som agradável, que muitas vezes saudara meus ouvidos, provinha das gargantas dos pequenos animais alados que tantas vezes interceptavam a luz diante de meus olhos. Comecei também a observar,
com maior precisão, as formas que me cercavam e a perceber os limites do radiante teto de luz que se erguia sobre mim como um baldaquim. Às vezes eu tentava imitar o canto agradável dos pássaros, mas não conseguia. Às vezes eu desejava expressar minhas sensações ao meu próprio modo, mas os sons grotescos e inarticulados que escapavam de mim me assustavam e me faziam voltar ao silêncio. A lua desaparecera da noite, mais uma vez, com forma diminuída, tornará a mostrar-se, enquanto eu ainda permanecia na floresta. Minhas sensações já haviam se tornado distintas, e minha mente recebia, a cada dia, ideias novas. Meus olhos acostumaram-se à luz e a perceber os objetos em suas formas corretas, distingui o inseto da erva e, pouco a pouco, uma erva de outra. Descobri que o pardal soltava apenas notas ásperas, enquanto as do melro e do tordo eram doces e atraentes. Um dia, quando eu estava oprimido pelo frio, encontrei um fogo que havia sido deixado por alguns mendigos errantes, e fui tomado de alegria pelo calor que experimentei. Em meu júbilo, enfiei a mão nas brasas vivas, mas logo a puxei de volta com um grito de dor. Que coisa estranha, pensei, que a mesma causa produz efeitos tão opostos. Examinei os materiais do fogo e, para minha alegria, descobri que era composto de madeira. Rapidamente recolhi alguns galhos, mas estavam molhados e não pegavam fogo. Isso me entristeceu, e fiquei quieto, observando a ação do fogo. A madeira úmida que eu havia colocado perto do calor secou-se e também se inflamou. Refleti sobre isso e, tocando os diversos galhos, descobri a causa, então me ocupei em juntar grande quantidade de madeira, para que pudesse secá-la e ter um abundante suprimento de fogo. Quando a noite chegou e trouxe o sono consigo, senti o maior medo de que meu fogo se extinguisse. Cobri-o cuidadosamente com madeira seca e folhas e coloquei galhos molhados sobre ele. Depois, estendendo minha capa, deitei-me no chão e mergulhei no sono. Era manhã quando acordei, e meu primeiro cuidado foi visitar o fogo. Descobri-o, e uma brisa suave rapidamente o reavivou em chama. Observei isso também e concebi um leque de galhos, que agitava as brasas quando estavam quase apagadas. Quando a noite tornou a chegar, descobri, com prazer, que o fogo dava luz assim como o calor e que a descoberta desse elemento era útil também para minha alimentação, pois notei que alguns restos de comida que os viajantes haviam deixado tinham sido assados e possuíam um sabor muito mais agradável do que as bagas que eu colhia nas árvores. Tentei, então, preparar meu alimento da mesma maneira, colocando-o sobre as brasas vivas. Percebi que as bagas eram estragadas por essa operação, enquanto as nozes e raízes ficavam muito melhoradas. O alimento, porém, tornou-se escasso, e muitas vezes eu passava o dia inteiro buscando em vão algumas poucas bolotas para aliviar as pontadas da fome. Ao perceber isso, decidi abandonar o lugar que até então habitara e buscar outro onde as poucas necessidades que eu sentia pudessem ser mais facilmente satisfeitas. Nessa migração, lastimei profundamente a perda do fogo que obtivera por acaso e não sabia como produzir novamente. Dediquei várias horas à séria consideração dessa dificuldade, mas fui obrigado a renunciar a qualquer tentativa de supri-la e, enrolando-me na capa, atravessei a floresta em direção ao poente. Passei 3 dias vagando assim, por fim, descobri o campo aberto. Uma grande nevada ocorrera na noite anterior, e os campos estavam de um branco uniforme. O aspecto era desconsolador, e senti meus pés gelarem com a substância fria e úmida que cobria o solo. Era cerca de 7 horas da manhã, e eu ansiava por obter comida e abrigo. Por fim percebi uma pequena cabana, sobre uma elevação, que sem dúvida fora construída para servir de abrigo a algum pastor. Era uma visão nova para mim, e examinei a estrutura com grande curiosidade. Encontrando a porta aberta, entrei. Um velho sentava-se ali, perto de um fogo, sobre o qual preparava o desjejum. Ele se virou ao ouvir um ruído, ao perceber-me, soltou um grito agudo e, abandonando a cabana, correu pelos campos com uma velocidade que sua forma debilitada mal parecia capaz de suportar. Sua aparência, diferente de qualquer outra que eu tivesse visto até então, e sua fuga me surpreenderam um pouco. Mas eu estava encantado com o aspecto da cabana. Ali a neve e a chuva não podiam penetrar, o chão estava seco, e aquele lugar me pareceu então um refúgio tão delicioso e divino quanto Pandemonium pareceu aos demônios do inferno após seus sofrimentos no lago de fogo. Devorei com avidez os restos do desjejum do pastor, que consistiam em pão,
queijo, leite e vinho, este último, porém, não me agradou. Em seguida, vencido pela fadiga, deitei-me sobre alguma palha e adormeci. Era meio-dia quando acordei, atraído pelo calor do sol, que brilhava intensamente sobre o solo branco. Decidi recomeçar minhas viagens, e, colocando o que restava do desjejum do camponês numa sacola que encontrei, atravessei os campos por várias horas, até que, ao pôr do sol, cheguei a uma aldeia. Quão milagroso aquilo me pareceu! As cabanas, as casinhas mais cuidadas e as casas majestosas prenderam minha admiração alternadamente. Os legumes nas hortas, o leite e o queijo que vi colocados nas janelas de algumas casas atraíram meu apetite. Entrei numa das melhores, mas mal havia pousado o pé dentro da porta, as crianças gritaram, e uma das mulheres desmaiou. Toda a aldeia se alvoroçou, alguns fugiram, outros me atacaram, até que, dolorosamente machucado por pedras e muitos outros tipos de projéteis, escapei para o campo aberto e, tomado de medo, busquei refúgio numa choupana baixa, totalmente nua e de aspecto miserável, sobretudo depois dos palácios que eu vira na aldeia. Essa choupana, entretanto, era contígua a uma casinha de aspecto agradável e bem cuidado, mas, depois da experiência tão duramente adquirida, não ousei entrar nela. Meu refúgio era construído de madeira, mas tão baixo que eu mal conseguia sentar-me ereto lá dentro. Não havia, porém, madeira sobre a terra que formava o piso, mas ele era seco, e, embora o vento entrasse por inumeráveis frestas, achei ali um asilo agradável contra a neve e a chuva. Ali, então, me recolhi e me deitei, feliz por ter encontrado um abrigo, ainda que miserável, contra a inclemência da estação, e mais ainda contra a barbaridade do homem. Assim que despontou a manhã, rastejei para fora do meu covil, a fim de observar a cabana vizinha e descobrir se poderia permanecer na habitação que encontrara. Ela se situava encostada à parte de trás da casa e era ladeada, nos lados expostos, por um chiqueiro de porcos e um tanque de água cristalina. Uma parte estava aberta, e foi por ali que eu havia entrado, mas agora cobri todas as fendas por onde eu pudesse ser percebido com pedras e madeira, de modo, porém, que eu pudesse movê-las quando precisasse sair. Toda a luz de que eu desfrutava vinha pelo chiqueiro, e era suficiente para mim. Tendo assim arranjado minha morada e forrado o chão com palha limpa, retirei-me, pois vi ao longe a figura de um homem e lembrava-me bem demais do tratamento recebido na noite anterior para confiar-me ao seu poder. Antes disso, contudo, havia provido meu sustento para aquele dia com um pão de farinha grosseira, que furtara, e um copo com o qual podia beber, bem mais comodamente do que com a mão, a água pura que corria ao lado do meu refúgio. O piso era um pouco elevado, de modo que permanecia perfeitamente seco, e, por estar próximo à chaminé da casinha, era toleravelmente quente. Assim provido, resolvi morar nessa choupana até que algo ocorresse que me levasse a mudar de decisão. Era, com efeito, um paraíso em comparação à floresta desolada, minha antiga residência, com seus galhos gotejantes de chuva e a terra encharcada. Comi meu desjejum com prazer e estava prestes a remover uma tábua para conseguir um pouco de água quando ouvi passos, e olhando por uma pequena fresta, vi uma jovem criatura, com um balde na cabeça, passando diante da minha choupana. A moça era jovem e de maneiras gentis, bem diferente do que desde então tenho encontrado entre camponeses e criados de fazenda. Ainda assim, estava pobremente vestida, tendo por todo o traje uma anágua azul grosseira e um casaco de linho. Seus cabelos claros eram trançados, mas não adornados. Parecia paciente, porém triste. Perdi-a de vista e, cerca de um quarto de hora depois, ela voltou carregando o balde, agora parcialmente cheio de leite. Enquanto caminhava, aparentando incômodo com o peso, um jovem aproximou-se, com um semblante carregado de maior desalento ainda. Pronunciando algumas palavras com ar melancólico, tirou o balde da cabeça dela e levou-o ele mesmo até a cabana. Ela o seguiu, e ambos desapareceram. Logo vi o jovem outra vez, com algumas ferramentas nas mãos, atravessar o campo atrás da casa, e a moça também se ocupava, ora dentro de casa, ora no terreiro. Ao examinar minha habitação, descobri que uma das janelas da casinha outrora ocupava uma parte dela, mas os vidros haviam sido substituídos por madeira. Numa dessas tábuas havia uma pequena fresta quase imperceptível, pela qual o olho mal conseguia penetrar. Através dessa abertura, via-se um pequeno cômodo, caiado e limpo,
mas muito pobre em mobília. Num canto, junto a um pequeno fogo, sentado, um velho apoiava a cabeça nas mãos, em atitude desolada. A jovem ocupava-se em arrumar a casa, mas logo tirou algo de uma gaveta, que passou a ocupar-lhe as mãos, e sentou-se ao lado do velho, que, tomando um instrumento, começou a tocar e produzir sons mais doces do que a voz do tordo ou do rouxinol. Era uma visão encantadora, mesmo para mim, pobre desgraçado que jamais havia contemplado nada belo antes. Os cabelos prateados e o semblante benevolente do idoso camponês conquistaram minha reverência, enquanto as maneiras gentis da moça despertaram meu afeto. Ele tocou uma doce melodia triste que, percebi, fez brotar lágrimas dos olhos de sua amável companheira, às quais o velho não pareceu atentar até que ela soluçou audivelmente. Então ele pronunciou algumas palavras, e a bela criatura, deixando o trabalho, ajoelhou-se a seus pés. Ele ergueu-a e sorriu com tanta bondade e afeição que senti sensações de natureza peculiar e avassaladora. Era uma mistura de dor e prazer, como nunca antes experimentara, nem pela fome nem pelo frio, nem pelo calor nem pelo alimento, e afastei-me da janela, incapaz de suportar tais emoções. Logo depois, o jovem voltou, trazendo nos ombros uma carga de lenha. A moça encontrou-o à porta, ajudou a livrá-lo do fardo e, levando parte do combustível para dentro, colocou-o no fogo. Em seguida, ela e o rapaz recolheram-se a um canto da casa, e ele lhe mostrou um grande pão e um pedaço de queijo. Ela pareceu satisfeita e foi ao jardim buscar algumas raízes e plantas, que colocou em água e depois sobre o fogo. Mais tarde, continuou seu trabalho, enquanto o rapaz foi para o jardim e pareceu ocupar-se diligentemente em cavar e arrancar raízes. Depois de cerca de 1 hora nesse labor, a jovem juntou-se a ele, e ambos entraram na casinha. O velho, nesse meio tempo, estivera pensativo, mas, ao ver seus companheiros, assumiu expressão mais alegre, e sentaram-se para comer. A refeição foi rapidamente consumida. A jovem voltou a ocupar-se com a arrumação da casa. O velho caminhou diante da porta, ao sol, por alguns minutos, apoiando-se no braço do rapaz. Nada poderia exceder, em beleza, o contraste entre essas duas excelentes criaturas. Um era idoso, de cabelos prateados e semblante radiante de benevolência e amor. O outro era jovem, de constituição esguia e graciosa, e seus traços moldados com a mais perfeita simetria. Ainda assim seus olhos e atitude exprimiam profunda tristeza e desalento. O velho retornou à casa, e o jovem, com ferramentas diferentes das que havia usado pela manhã, dirigiu-se pelos campos. A noite rapidamente caiu, mas, para meu extremo assombro, descobri que os camponeses possuíam um meio de prolongar a luz, por meio de velas, e fiquei encantado ao perceber que o pôr do sol não punha fim ao prazer que eu experimentava em observar meus vizinhos humanos. À noite, a jovem e seu companheiro ocupavam-se de várias tarefas que eu não compreendia, e o velho tomou novamente o instrumento que produzia os sons divinos que me haviam encantado pela manhã. Assim que terminou, o rapaz começou, não a tocar, mas a emitir sons monótonos, que não se pareciam nem com a harmonia do instrumento do velho nem com os cantos dos pássaros. Depois vim a saber que ele lia em voz alta, mas, naquele tempo, nada conhecia da ciência das palavras ou das letras. A família, depois de ter assim se ocupado por algum tempo, apagou as luzes e recolheu-se, como deduzi, ao repouso. Capítulo 12. Eu me deitei sobre a palha, mas não conseguia dormir. Pensei nos acontecimentos do dia. O que mais me impressionara eram as maneiras gentis daquelas pessoas, e eu ansiava por juntar-me a elas, mas não ousava. Lembrava-me bem demais do tratamento que sofrera na noite anterior por parte dos bárbaros aldeões e decidi que, qualquer que fosse o modo de proceder que no futuro eu julgasse correto adotar, por ora permaneceria quieto em minha choupana, observando e tentando descobrir os motivos que influenciavam suas ações. Os camponeses levantaram-se na manhã seguinte antes do nascer do sol. A jovem arrumou a casa e preparou a comida, e o rapaz partiu após a primeira refeição. Aquele dia transcorreu no mesmo ritmo que o precedente. O jovem era constantemente empregado ao ar livre, e a moça em várias tarefas penosas no interior. O velho, que logo percebi ser cego, empregava suas horas de lazer em seu instrumento ou em contemplação. Nada poderia exceder o amor e o respeito que os mais jovens demonstravam por seu venerável companheiro.
Cumpriam para com ele todos os pequenos serviços de afeto e dever com doçura, e ele os recompensava com seus sorrisos benevolentes. Eles não eram inteiramente felizes. O jovem e sua companheira muitas vezes se afastavam e pareciam chorar. Eu não via causa para sua infelicidade, mas era profundamente tocado por ela. Se criaturas tão adoráveis eram miseráveis, menos estranho era que eu, um ser imperfeito e solitário, fosse desgraçado. Ainda assim, por que seriam infelizes aqueles seres gentis? Possuíam uma casa encantadora, pois assim me parecia, e toda espécie de conforto. Tinham um fogo para aquecê-los quando sentiam frio e deliciosas iguarias quando estavam famintos. Vestiam roupas excelentes e, além de tudo, desfrutavam da companhia e da conversação uns dos outros, trocando diariamente olhares de afeto e bondade. O que significavam suas lágrimas? Exprimiam de fato dor? A princípio eu não conseguia resolver essas questões, mas a atenção constante e o tempo explicaram-me muitos aspectos que a princípio eram enigmáticos. Transcorreu um período considerável antes que eu descobrisse uma das causas da inquietação daquela amável família: era a pobreza, e eles sofriam esse mal em grau intensamente doloroso. Seu alimento consistia inteiramente nos vegetais da horta e no leite de uma vaca, que produzia muito pouco durante o inverno, quando seus donos mal podiam obter comida para sustentá-la. Muitas vezes, creio eu, sofriam pontadas de fome de modo muito agudo, especialmente os dois mais jovens, pois, em várias ocasiões, colocavam alimento diante do velho sem reservar nada para si. Esse traço de bondade comoveu-me profundamente. Eu me acostumara, durante a noite, a roubar uma parte de suas provisões para meu próprio consumo, mas, quando descobri que, assim fazendo, infligia sofrimento aos camponeses, abstive-me e passei a contentar-me com bagas, nozes e raízes que recolhia num bosque vizinho. Descobri também outro meio pelo qual podia auxiliar seus trabalhos. Notei que o jovem passava grande parte de cada dia juntando madeira para o fogo da família e, durante a noite, eu costumava pegar suas ferramentas, cujo uso descobri com rapidez, e trazer lenha suficiente para o consumo de vários dias. Lembro-me de que, da primeira vez que fiz isso, a jovem, ao abrir a porta de manhã, pareceu extremamente surpresa ao ver um grande monte de lenha do lado de fora. Pronunciou algumas palavras em voz alta, e o rapaz juntou-se a ela, exprimindo também espanto. Observei, com prazer, que ele não foi à floresta naquele dia, mas o empregou em consertar a casa e cultivar a horta. Aos poucos, fiz uma descoberta de importância ainda maior. Percebi que aquelas pessoas possuíam um método de comunicar suas experiências e sentimentos uns aos outros por meio de sons articulados. Notei que as palavras que proferiam às vezes produziam prazer ou dor, sorrisos ou tristeza, na mente e no semblante de quem as ouvia. Era, de fato, uma ciência divina, e eu ardentemente desejava tornar-me familiar com ela. Mas fracassei em todas as tentativas que fiz com esse objetivo. Sua pronúncia era rápida, e as palavras que proferiam, não parecendo guardar conexão visível com objetos ao meu alcance, não me permitiam descobrir qualquer pista que me levasse a desvendar o mistério de sua referência. Com muita aplicação, porém, e após ter permanecido durante o espaço de diversas revoluções da lua em minha choupana, descobri os nomes que se davam a alguns dos objetos mais familiares de sua conversação, aprendi e apliquei as palavras fogo, leite, pão e lenha. Aprendi também os nomes dos próprios camponeses. O jovem e sua companheira tinham cada um vários nomes, mas o velho possuía apenas um, que era pai. A moça era chamada irmã ou Ágata, e o rapaz, Félix, irmão ou filho. Não posso descrever o júbilo que senti quando compreendi as ideias apropriadas a cada um desses sons e fui capaz de pronunciá-los. Distingui diversas outras palavras sem ainda conseguir entendê-las ou aplicá-las, como bom, queridíssimo, infeliz. Passei o inverno desse modo. As maneiras gentis e a beleza daqueles camponeses tornaram-nos extremamente caros para mim. Quando estavam infelizes, eu me sentia abatido. Quando se alegravam, eu compartilhava de suas alegrias. Via poucos outros seres humanos além deles, e, se por acaso alguém mais entrava na casa, seus modos ásperos e andar rude apenas realçavam, para mim, as qualidades superiores de meus amigos. Percebia que o velho, com frequência, procurava encorajar seus filhos, como às vezes notei que o chamava, a sacudir a melancolia. Falava num tom animado,
com uma expressão de bondade que concedia prazer até mesmo a mim. Agatha ouvia com respeito, os olhos às vezes cheios de lágrimas que procurava enxugar sem ser notada, mas eu geralmente percebia que seu semblante e seu tom se tornavam mais alegres depois de ouvir as exortações do pai. Não era assim com Félix. Ele era sempre o mais triste do grupo e, mesmo para os meus sentidos inexperientes, parecia ter sofrido mais profundamente do que seus amigos. Porém, embora seu rosto fosse mais pesaroso, sua voz era mais animada do que a de sua irmã, especialmente quando se dirigia ao velho. Eu poderia mencionar incontáveis pequenos episódios que, embora leves, marcavam a índole daqueles amáveis camponeses. Em meio à pobreza e à necessidade, Félix levava com prazer à irmã a primeira pequena flor branca que despontava sob a neve. Bem cedo, antes que ela se levantasse, ele limpava a neve que obstruía o caminho até a casa do leite, tirava a água do poço e trazia lenha do galpão, onde, para seu constante assombro, encontrava sua reserva sempre reabastecida por uma mão invisível. Durante o dia, creio eu, às vezes trabalhava para algum agricultor vizinho, pois com frequência saía e não voltava antes do jantar, sem trazer lenha consigo. Em outras ocasiões, trabalhava na horta, mas, como havia pouco a fazer na estação de geadas, lia para o velho e para Agatha. Essa leitura intrigou-me enormemente a princípio, mas pouco a pouco percebi que ele proferia muitos dos mesmos sons quando lia e quando falava. Concluí, portanto, que encontrava no papel sinais para a fala que compreendia, e eu ardentemente desejava entendê-los também, mas como isso seria possível se eu nem mesmo compreendia os sons dos quais eram sinais? Ainda assim, melhorei visivelmente nessa ciência, embora não o bastante para acompanhar qualquer tipo de conversa, apesar de aplicar toda a minha mente ao esforço, pois percebi com facilidade que, embora desejasse ardentemente revelar-me aos camponeses, não deveria tentar fazê-lo antes de me tornar senhor de sua língua, conhecimento esse que talvez lhes permitisse relevar a deformidade de minha figura, da qual também eu me inteirara pelo contraste continuamente apresentado a meus olhos. Eu havia admirado as formas perfeitas de meus camponeses, sua graça, beleza e tez delicada, mas quão aterrorizado fiquei quando me vi numa superfície de água transparente. A princípio recuei, incapaz de acreditar que era de fato eu mesmo refletido no espelho, e, quando me convenci inteiramente de que era na realidade o monstro que sou, fui tomado pelas mais amargas sensações de desalento e humilhação. Ai de mim! Eu ainda não conhecia plenamente os efeitos fatais dessa miserável deformidade. À medida que o sol se tornava mais quente e a luz do dia mais longa, a neve desapareceu, e eu contemplei as árvores desnudadas e a terra escura. A partir de então, Félix teve mais trabalho, e os sinais pungentes da fome iminente desapareceram. O alimento deles, como mais tarde descobri, era grosseiro, mais saudável, e obtinham quantidade suficiente. Diversas novas espécies de plantas brotaram no jardim, que eles cultivaram, e esses sinais de conforto aumentaram diariamente à medida que a estação avançava. O velho, apoiando-se no filho, caminhava todos os dias ao meio-dia, quando não chovia, como descobri que chamavam quando os céus derramavam suas águas. Isso acontecia com frequência, mas um vento forte logo secava a terra, e a estação tornou-se muito mais agradável do que fora antes. Meu modo de vida em minha choupana era uniforme. Pela manhã, eu acompanhava os movimentos dos camponeses, e quando se dispersavam em diversas tarefas, dormia. O restante do dia era gasto observando meus amigos. Quando se recolhiam ao repouso, se havia lua ou a noite estava estrelada, eu ia ao bosque colher meu próprio alimento e lenha para casa. Ao voltar, sempre que necessário, eu limpava a neve de seus caminhos e realizava aqueles serviços que vira Félix executar. Mais tarde descobri que esses trabalhos, feitos por uma mão invisível, os deixavam profundamente admirados, e, uma ou duas vezes, ouvi-os, nessas ocasiões, pronunciar as palavras bom espírito, maravilhoso, mas então eu ainda não compreendia o significado desses termos. Meus pensamentos tornaram-se então mais ativos, e eu ansiava por descobrir os motivos e sentimentos daquelas criaturas adoráveis. Queria saber por que Félix parecia tão infeliz e Agatha tão triste. Imaginava, pobre desgraçado, que talvez estivesse em meu poder restaurar a felicidade àquela gente tão merecedora. Quando eu dormia ou estava ausente, as figuras do venerável pai cego, da gentil Agatha e do excelente Félix passavam diante de mim.
Eu os via como seres superiores, que seriam os árbitros de meu futuro destino. Em minha imaginação, formava 1000 quadros em que me apresentava a eles e imaginava a maneira como me receberiam. Pensava que, a princípio, se mostrariam desgostosos, até que, por minhas maneiras suaves e palavras conciliadoras, eu conquistaria primeiro seu favor e depois seu amor. Tais pensamentos me exaltavam e levaram-me a aplicar-me com novo ardor à aquisição da arte da linguagem. Meus órgãos eram de fato ásperos, mas flexíveis, e embora minha voz fosse muito diferente da suave música de seus tons, eu proferia com tolerável facilidade as palavras que compreendia. Era como o asno e o cãozinho de colo, ainda assim, por certo manso asno, cujas intenções eram afetuosas, embora seus modos fossem rudes, merecia tratamento melhor do que golpes e maldições. As chuvas amenas e o calor benéfico da primavera alteraram profundamente o aspecto da terra. Homens que, antes dessa mudança, pareciam ter estado escondidos em cavernas dispersaram-se e foram empregados em várias artes de cultivo. As aves cantavam em notas mais alegres, e os brotos começaram a despontar nas árvores. Feliz, feliz terra! Morada digna de deuses, que tão pouco tempo antes fora fria, úmida e insalubre. Meu espírito elevou-se com a aparência encantadora da natureza, o passado foi apagado de minha memória, o presente era tranquilo, e o futuro dourado por brilhantes raios de esperança e expectativas de alegria.